Capítulo 8. O campo de croquet da rainha. Havia uma grande roseira perto da entrada do jardim. As suas rosas eram brancas, mas havia 3 jardineiros cuidando da planta, muito ocupados em pintar as rosas de vermelho. Alice achou tudo isso muito curioso e aproximou-se um pouco mais para observá-los. Quando chegou bem perto, escutou um deles dizer: "Cuidado! 5. Não borrife tinta em cima de mim desse jeito." "Não deu para evitar", disse 5 num tom emburrado. 7 empurrou o meu cotovelo. Ao que 7 levantou os olhos e disse: "Está certo, 5, sempre pondo a culpa nos outros." "É melhor você calar a boca", disse 5. "Ainda ontem ouvi a rainha dizer que você merecia ser decapitado." "Por quê?", disse o que tinha falado em primeiro lugar. "Não é da sua conta, 2, disse 7. "Sim, é da conta dele", disse 5. "E vou lhe contar, foi por levar raízes de tulipa em vez de cebolas para a cozinheira." 7 jogou o pincel no chão e mal começara a dizer: "Bem, de todas as injustiças..." quando seus olhos recaíram por acaso sobre Alice, que os observara. E ele se endireitou de repente. Os outros também se viraram, e todos fizeram uma grande messura. "Poderiam me dizer, por favor", disse Alice um pouco tímida, "por que é que estão pintando as rosas?" 5 e 7 nada disseram, mas olharam para 2. Esse começou em voz baixa: "Ora, o caso é o seguinte, senhorita. Esta roseira devia ser vermelha, mas plantamos uma branca por engano. E, se a rainha descobrir, vamos todos perder a cabeça. Por isso, senhorita, estamos fazendo o possível antes de ela chegar para..." Nesse momento, 5, que olhava ansiosamente para o jardim, gritou: "A rainha! A rainha!" E os 3 jardineiros se atiraram instantaneamente no chão, achatados de cabeça para baixo. Ouviu-se o barulho de muitos passos e Alice se virou ansiosa para ver a rainha. Em primeiro lugar, vinham os soldados carregando os paus. Tinham todos o mesmo formato dos 3 jardineiros, retangulares e chatos, com as mãos e os pés saindo pelos cantos. A seguir, vinham os 10 cortesões, todos cobertos de ouro, caminhando 2 a 2, como soldados. Depois vinham os infantes. Havia 10 infantes, e os pequenos vinham pulando alegremente, de mãos dadas, aos pares. Todos estavam ornamentados com copas. Os próximos eram os convidados, a maioria reis e rainhas, e entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Ele falava de um modo nervoso e apressado, sorrindo de tudo o que se dizia, e passou sem ver Alice. Seguia-se o valete de copas, varrendo a coroa da rainha sobre uma almofada de veludo cor de púrpura. E, ao final desse grandioso cortejo, vinham o rei e a rainha de copas. Alice estava meio em dúvida se não deveria se prostrar no chão como os 3 jardineiros, mas ela não se lembrava de ter ouvido falar dessa regra em cortejos. E, além disso, do que adiantaria um cortejo, pensou, se as pessoas ficassem todas deitadas de bruços, sem poder contemplá-los? Por isso, permaneceu onde estava e esperou. Quando o cortejo chegou diante de Alice, todos pararam e olharam para a menina. E a rainha perguntou severamente: "Quem é esta?" Ao valete de copas, que apenas se inclinou e sorriu em resposta. "Idiota", disse a rainha, atirando a cabeça para trás com impaciência. E, virando-se para Alice, continuou: "Qual é o seu nome, minha filha?" "Meu nome é Alice, Vossa Majestade", disse Alice muito polidamente. Mas acrescentou para si mesma: "Ora, afinal, são apenas um barulho de cartas. Não preciso ter medo deles." "E quem são estes?", disse a rainha, apontando para os 3 jardineiros que estavam deitados ao redor da roseira. Pois vejam como estavam deitados de bruços, e o padrão nas suas costas era o mesmo do resto do baralho.
Ela não podia saber se eram jardineiros, soldados, cortesões ou 3 de seus próprios filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, surpresa com a sua própria coragem. Não é da minha conta. A rainha ficou vermelha de fúria e, depois de fitá-la por um momento como um animal selvagem, começou a gritar: Cortem a cabeça dela! Cortem! Tolice, disse Alice em voz muito alta e decidida, e a rainha se calou. O rei pôs a mão no braço da rainha e disse timidamente: Pense bem, minha querida, ela é apenas uma criança. A rainha afastou-se zangada do marido e disse para o valete: Vire-os para cima. O valete obedeceu, virando-os muito cuidadosamente com o pé. Levantem-se, disse a rainha, com uma voz aguda bem alta, e os 3 jardineiros se puseram imediatamente de pé e começaram a fazer messuras para o rei, a rainha, os infantes e todos os demais. Parem com isso, gritou a rainha. Vocês estão me deixando tonta. E depois, virando-se para a roseira, continuou: O que andaram fazendo por aqui? Se me permite, Vossa Majestade, disse 2 num tom muito humilde, ajoelhando-se enquanto falava. Estávamos tentando. Sei, disse a rainha, que nem meio tempo examinara as rosas. Cortem as cabeças deles. E o cortejo seguiu adiante. 3 dos soldados, ficando para trás com ordens de executar os infelizes jardineiros que correram para perto de Alice em busca de proteção. Vocês não vão ser decapitados, disse Alice, e ela os colocou num grande canteiro que havia por perto. Os 3 soldados andaram ao redor por 1 ou 2 minutos procurando os jardineiros e depois partiram tranquilamente atrás dos outros. As cabeças já se foram? Gritou a rainha. Sumiram, Vossa Majestade, gritaram os soldados em resposta. Está bem, gritou a rainha. Sabe jogar croquet? Os soldados ficaram em silêncio e olharam para Alice, pois a pergunta era evidentemente dirigida a ela. Sim, gritou Alice. Venha então, rugiu a rainha, e Alice se juntou ao cortejo, curiosa para saber o que iria acontecer a seguir. Está um dia muito bonito, disse uma voz tímida ao seu lado. Ela estava caminhando ao lado do coelho branco, que lhe espiava ansiosamente o rosto. Muito, disse Alice. Onde está a duquesa? Quieta, disse o coelho, num tom baixo e apressado. Olhou ansiosamente por sobre o ombro enquanto falava e depois pôs-se na ponta dos pés, aproximou a boca do ouvido de Alice e sussurrou: Ela está sob sentença de execução. Por que a pena? Disse Alice. Você disse. Que pena? Perguntou o coelho. Não, disse Alice. Absolutamente não acho que seja uma pena. Disse: Por que a pena? Ela deu um tabefe nas orelhas da rainha. Começou o coelho. Alice caiu na risada. Oh, quieta! Sussurrou o coelho num tom assustado. A rainha vai escutá-la. Sabe, ela chegou bastante tarde. E a rainha disse: Vão para os seus lugares! Gritou a rainha com uma voz de trovão. E todos começaram a correr em todas as direções, tropeçando uns nos outros. Entretanto, conseguiram se posicionar num ou 2 minutos. E o jogo começou. Alice pensou que nunca vira um campo de croquet mais esquisito em toda a sua vida. Era todo cheio de cômodos e sulcos. As bolas de croquet eram ouriços cacheiros vivos, os malhos flamingos vivos e os soldados tinham de se dobrar e ficar de 4 para formar os arcos. A principal dificuldade que Alice encontrou a princípio foi manejar o seu flamingo. Conseguiu enfiar o corpo do pássaro bem confortavelmente sob o braço, ficando as patas pendentes. Mas, assim que fazia o flamingo esticar bem o pescoço e ia dar um golpe no ouriço cacheiro com a cabeça do animal, ele, em geral, virava a cabeça e a olhava nos olhos, com uma expressão tão perplexa que ela não podia deixar de cair na gargalhada.
E quando ela voltava a abaixar a cabeça do flamingo e ia começar de novo, era muito irritante descobrir que o ouriço cacheiro tinha se desenrolado e estava se arrastando para ir embora. Além do mais, havia quase sempre um cômodo ou um sulco no caminho do lugar onde ela queria mandar o ouriço cacheiro. E como os soldados dobrados estavam sempre se levantando e caminhando para outros lugares do campo, Alice logo chegou à conclusão de que era, na verdade, um jogo muito difícil. Os participantes jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar pela sua vez, brigando o tempo todo e lutando pelos ouriços cacheiros. Em pouco tempo, a rainha estava tomada de uma paixão furiosa, batendo o pé pelo campo e gritando: "Cortem a cabeça dele!" ou "Cortem a cabeça dela!" a cada minuto. Alice começou a ficar inquieta, sem dúvida. Ainda não tivera nenhuma disputa com a rainha, mas sabia que isso poderia acontecer a qualquer minuto. E então pensou: o que vai ser de mim? Gostam muito de decapitar as pessoas por aqui. O grande mistério é que ainda resta alguém vivo. Ela estava olhando ao redor à procura de um meio para escapar, pensando se conseguiria fugir sem ser vista, quando notou uma aparição esquisita no ar. Ficou muito intrigada a princípio, mas depois de observá-la por 1 ou 2 minutos, viu que era um sorriso e disse para si mesma: "É o gato de Cheshire. Agora vou ter com quem falar." "Como é que está se saindo?" disse o gato, assim que já havia bastante boca para poder falar. Alice esperou que os olhos aparecessem e então acenou. Não adianta falar com ele, pensou, enquanto as orelhas não aparecerem, ou pelo menos uma delas. No minuto seguinte, apareceu toda a cabeça. Então Alice pôs o seu flamingo no chão e começou a dar um relatório do jogo, sentindo-se muito feliz de ter alguém que a escutasse. Pelo visto, o gato achou que já havia o suficiente de sua pessoa à vista e nada mais apareceu. "Não acho que eles joguem corretamente", comentou Alice num tom bastante queixoso. "E todos brigam tão terrivelmente que não se pode escutar nem a própria voz, e não parecem ter nenhuma regra em particular. Pelo menos, se há regras, ninguém as obedece. E você não faz ideia de como é confuso todas as peças serem vivas. Por exemplo, lá está o arco pelo qual tenho que passar, caminhando na outra ponta do campo, e eu devia ter acertado o ouriço cacheiro da rainha, só que ele saiu correndo quando viu o meu se aproximando." "Está gostando da rainha?" disse o gato em voz baixa. "Nem um pouco", disse Alice. "Ela é tão terrivelmente..." Nesse momento, Alice notou que a rainha estava bem atrás dela, escutando, por isso continuou: "Capaz de ganhar a partida que nem vale acabar o jogo." A rainha sorriu e passou adiante. "Com quem você está falando?" disse o rei, aproximando-se de Alice e olhando para a cabeça do gato com grande curiosidade. "É um amigo meu, um gato de Cheshire", disse Alice. "Permita-me apresentá-lo." "Não estou gostando nem um pouco da sua cara", disse o rei, "mas, se lhe apraz, pode beijar minha mão." "Prefiro não beijar", observou o gato. "Não seja impertinente", disse o rei, "e não olhe para mim desse jeito." Ele se colocou atrás de Alice enquanto falava. "Um gato pode olhar para um rei", disse Alice. "Já li isso em algum livro, mas não recordo onde." "Bem, ele vai ter que ser retirado", disse o rei muito decidido. E ele chamou a rainha que estava passando por ali no momento. "Minha querida, gostaria que mandasse eliminar este gato." A rainha só tinha um modo de resolver todas as dificuldades, pequenas ou grandes. "Cortem a cabeça dele", disse sem nem sequer se virar. "Vou pessoalmente buscar o carrasco", disse o rei ansioso e partiu apressado. Alice pensou que poderia voltar a ver como é que estava o jogo, pois escutava a voz da rainha à distância, gritando com paixão. Já ouvira mandar cortar a cabeça de 3 dos jogadores, por terem deixado passar a sua vez de jogar. E Alice não estava gostando nem um pouco do andar da carruagem.
pois o jogo estava numa tal confusão que ela nunca sabia se era sua vez de jogar ou não. Por isso, partiu em busca do seu ouriço cacheiro. O ouriço cacheiro estava lutando com outro ouriço cacheiro, o que pareceu a Alice uma excelente oportunidade para bater um contra o outro. A única dificuldade era que o seu flamingo tinha ido para o outro lado do jardim, onde Alice o podia ver, tentando atarantadamente voar para uma árvore. Quando conseguiu pegar o seu flamingo e trazê-lo de volta, a luta tinha terminado e os dois ouriços cacheiros tinham desaparecido. Mas não importa muito, pensou Alice, pois todos os arcos sumiram neste lado do campo. Por isso, ela enfiou o flamingo embaixo do braço para que ele não escapasse de novo e voltou para conversar um pouco mais com seu amigo. Quando chegou perto do gato de Cheshire, ficou surpresa de ver uma multidão reunida ao seu redor. Estava havendo uma disputa entre o carrasco, o rei e a rainha, que falavam todos ao mesmo tempo, enquanto todo o resto se mantinha em silêncio, com um ar muito desconfortável. Assim que Alice apareceu, todos os três a chamaram para decidir a questão, e eles lhe repetiram seus argumentos, embora ela achasse muito difícil entender o que diziam, pois todos falavam ao mesmo tempo. O argumento do carrasco era que não se podia cortar a cabeça de ninguém se não havia um corpo de onde cortá-la, que ele nunca tivera de fazer uma coisa dessas antes, e que não ia começar a fazer àquela altura da vida. O argumento do rei era que tudo o que tinha uma cabeça podia ser decapitado, o que não deviam falar tolices. O argumento da rainha era que, se algo não fosse feito imediatamente, mandaria decapitar todo mundo ao redor. Foi esse o último comentário que tinha dado a todo o grupo um ar tão grave e ansioso. Alice não conseguia pensar em nada mais para dizer a não ser: ele pertence à duquesa. É melhor perguntar a ela qual é a sua opinião. Ela está na prisão, disse a rainha ao carrasco. Vá buscá-la. E o carrasco partiu como uma seta. A cabeça do gato começou a desaparecer assim que o carrasco se foi. E quando ele voltou com a duquesa, já tinha sumido de todo. Por isso, o rei e o carrasco se puseram a correr como loucos de um lado para o outro à procura do gato, enquanto o resto do grupo voltara ao jogo.